A vida é só um jogo e você não tá jogando. Sabe aquele jogo que todo mundo joga, mas ninguém lê o manual? Pois é, a vida é exatamente isso. Um monte de gente apertando o botão sem saber pra quê. E o mais louco, tem gente que nem sabe o que tá jogando. Tá só seguindo o fluxo, fazendo o que mandam, tentando vencer no jogo, sem nem saber qual é o prêmio. E aí vem a pergunta que incomoda. Será que você tá jogando também? Ou só foi arrastado pra dentro da partida e agora tá apertando o botão no automático? A maioria das pessoas é jogado como uma pedra na correnteza da vida, Seneca. Ele tinha razão, olha só a volta. Gente estudando o que odeia, trabalhando com o que detesta, casando por conveniência, tendo filhos por pressão, tudo no modo automático. E o que é pior, achando que isso é jogar bem. Mas sabe o que é jogar bem? É quando você entende que isso não é pra ser levado tão a sério assim. Em vez de imaginar a vida igual a um teatro, vamos imaginar ela igual a um jogo de RPG, cada um com seu personagem. Aí a gente vai ter o cara que é viciado em trabalhar, vamos ter o cara que é do CrossFit, o do Bitcoin, o crente, o cético, o coach do Instagram, todo mundo interpretando um papel preso num personagem. Mas só que ninguém parou pra pensar. Quem foi que me escolheu isso aqui? Você nasceu pelado, sem nome e sem opinião. Aí vieram as regras do jogo. Você tem que estudar, você tem que ter um diploma, você tem que casar, você tem que ser alguém na vida. Mas e se alguém na vida for justamente ignorar isso e seguir o que realmente quer? Você já assistiu aquele filme Clube da Luta? O personagem principal passa o filme inteiro vivendo como um zumbi de escritório, e de fato só começa a viver quando ele desiste disso e começa a fazer aquilo que ele realmente quer fazer. Ele começa a dar voz àquele interior dele, maluco dele. Em Yu-Gi-Oh! Lembra da carta armadilha? O protagonista sempre parece que tá perdendo, até que vira o jogo como uma jogada escondida. A vida é igualzinha. Às vezes você precisa parecer que tá perdendo, pra depois surpreender todo mundo. Mas pra isso, você precisa jogar conscientemente, e não só repetir as jogadas que os outros te ensinam. Mas vamos falar a verdade, a real é que a maioria das pessoas joga o jogo errado. Querem ganhar no modo carreira, mas esquecem de upar a saúde mental. Querem vencer nos relacionamentos, mas não têm um bom diálogo interno. Querem dinheiro, mas vivem emocionalmente falidos. Tá todo mundo jogando um jogo social com gráficos bonitos, mas com uma alma bugada. A vida deve ser uma brincadeira levada a sério. E aqui tá o segredo, você precisa jogar sim, mas com leveza. O problema é que te ensinaram a viver como se fosse um campeonato de vida ou morte, onde errar é inaceitável, trocar de caminho é fraqueza, dizer não sei é vergonhoso. Mas olha só, até no videogame, errar faz parte. Você aprende as melhores jogadas perdendo, você descobre atalhos tentando sair do labirinto. Mas no jogo da vida, a galera quer viver como se fosse uma speedrun no YouTube, onde só é possível perfeição, rapidez e nenhum erro. Só que quem vive assim, cansa rápido. Você não precisa correr atrás da mesma grana, da mesma estética e da mesma vida de feed que todo mundo aí tá perseguindo. Você pode criar o seu próprio jogo, colocar sua própria trilha sonora, escolher em que fase quer jogar e até quando quer descansar. Quer resetar e recomeçar? Você pode. Quer jogar no modo fácil por um tempo? Também pode. A vida não é sobre vencer, a vida é sobre jogar com consciência. Nietzsche dizia, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas a maioria das pessoas nem sabe qual é o porquê. Estão jogando só para não ficarem para trás, para não parecer que estão para trás. E aí vem a ansiedade, vem a frustração e a comparação doentia. Mas a real é que você não tá atrasado. Você só tá jogando um jogo diferente e tá tudo bem. Você recebeu um controle, só que não leu o manual. E tá de boa, porque realmente a vida não tem um manual. E daqui em diante, você que tá ouvindo isso, eu quero que você pare um pouco, respire e se pergunte, que jogo eu tô jogando? Porque se você não define suas regras, o sistema vai definir por você. E aí você vai virar um NPC da própria história. Faz tudo certo, mas continua infeliz. Segue o caminho, mas não se sente sentido. Quando você definir o jogo que você quer jogar, você pode sentir um pouco de medo, pode se sentir confuso e até dor dependendo. Só que essa é a única forma de realmente começar a jogar com liberdade, porque você tomou a decisão de jogar o seu jogo. A maior parte das pessoas joga como se a vida tivesse um placar. Ah, fulano já tem casa própria, ciclano ganha mais que eu, Beltrano já casou, viajou e tem 3 filhos com nome de pedra preciosa. Mas qual que é a pontuação máxima? Ninguém sabe, porque a vida não tem pontuação máxima, a vida não tem ranking. O único critério real é se você tá curtindo ou não a jornada. Você tá jogando com alma ou só tá tentando vencer sem nem saber o porquê? Para um pouco, fecha os olhos e pensa. Qual fase eu tô? Por que eu entrei nesse jogo? E se eu simplesmente mudar de fase agora? Você pode fazer isso ainda, porque ao contrário do que te disseram, a vida não é sobre vencer, é sobre jogar com presença, com leveza e com liberdade.
Talvez o chefão final da vida nem seja a morte, seja o arrependimento de nunca ter jogado de verdade, de ter passado a vida toda seguindo o tutorial dos outros, com medo de perder e sem nunca se experimentar. Mas agora você sabe, você pode jogar o seu próprio jogo. E se não souber como começar, comece desligando o modo automático. E, acima de tudo, jogue com estilo. É isso.